Muito boa tarde. É com imensa satisfação que estamos iniciando mais uma edição do AgriFórum Virtual. Esta é uma webconference idealizada pelo IUMA, em parceria com a editora Gazeta. Meu nome é Romar Belli, sou jornalista e editor, e estarei responsável pela mediação nos trabalhos. Hospedado em plataforma online e com a possibilidade de ser acompanhado por todos os interessados, previamente cadastrados, o AgriFórum Virtual tem o propósito de, uma vez por mês, convidar personalidade vinculada ao agronegócio brasileiro para que aborde temática de amplo interesse e da atualidade. Deste modo, o projeto oferece espaço valioso e prático de aprendizagem, de interação e de aproximação com lideranças referenciais das mais variadas áreas. Ao longo de 2013, num total de 10 edições, sempre na última terça-feira de cada mês, das 13 às 13h30, especialistas de forte projeção nacional e internacional visitarão este ambiente virtual a fim de se dirigirem a vocês. Nosso convidado especial para esta segunda edição é Paulo Hermann, presidente para operações da John Deere no Brasil e vice-presidente de marketing e vendas da empresa para a América Latina. Como executivo de uma das principais empresas fabricantes de máquinas agrícolas e de construção, de longa data identificado com o universo do agronegócio, Hermann abordará o tema inovação tecnológica na agricultura. Trata-se de enfoque da maior relevância num país que registra forte crescimento na produção e na produtividade agrícola em suas mais diversas regiões. Hermann iniciou sua trajetória na John Deere em 1999 e desde então ocupou diversas posições, principalmente na área de marketing e vendas, respondendo por Brasil e América do Sul. A sistemática do AgriFórum funcionará da seguinte forma. Após as palavras de apresentação, o nosso convidado utilizará 15 minutos para realizar a sua explanação com abordagem livre. Na sequência, cerca de 10 minutos serão reservados a perguntas e questões formuladas pelo público, inclusive no ambiente de bate-papo, no chat. Por fim, na condição de mediador, eu retornarei para o fechamento da edição. Isso dito, passamos de imediato às palavras do nosso ilustre convidado desta edição. Paulo Hermann, é uma grande alegria contar com a sua presença no AgriFórum Virtual. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão conectados conosco nesse AgriFórum Virtual. É um prazer ter a oportunidade de participar. Agradeço mais uma vez o convite feito pelo IUMA e também pela a editora Gazeta, pela organização desse evento. Hoje nós vamos trabalhar um pouco em cima do tema inovação tecnológica na agricultura e de imediato eu sugeri então, Romar, que a gente passasse para a segunda página, onde eu gostaria de colocar um pouco a nossa visão, a visão da John Deere, sobre esses desafios de como alimentar essa população mundial crescente. E no próximo slide, vocês podem ver de que nós estamos trabalhando com essa questão de uma forma triangular. Nós temos no vértice superior a questão do crescimento global, o crescimento global que determina uma série que não tem como ser freado, ele é uma consequência natural, e a partir daí nós vamos ter que a sociedade organizada, a sociedade produtiva vai ter que se estruturar para atender. Esse slide mostra claramente o que todo mundo já ouviu falar em algum lugar sobre esse crescimento da população mundial, dos atuais 7 bilhões para 9 bilhões de pessoas em 2030, e o crescimento do poder aquisitivo, principalmente nos países dito em desenvolvimento. Vocês podem ver à direita, naquela coluna, voltando um pouco, isso aqui, na direita, naquelas colunas de que
os países do mundo, vamos dizer assim, em desenvolvimento, crescem a taxas superiores a 5%, enquanto que os países ditos desenvolvidos estão mais ou menos estagnados no patamar de 1,5%, 2%. Isso tem um reflexo imediato no aumento do consumo de alimentos, porque na medida em que países como a Índia ou outros países da Ásia saem do patamar de $1 de renda por dia para $2, que é para onde eles vão, isso significa imediata ação em cima do consumo, né? Da mesma forma, nós estamos percebendo uma mudança nos hábitos alimentares que está diretamente ligado ao aumento do PIB. Então, na medida que o PIB aumenta o poder aquisitivo e as pessoas passam a consumir alimentos de maior qualidade, alimentos que têm maior conteúdo proteico. E tudo isso, então, determina de que o mundo precisará, né, os nossos agricultores precisarão produzir até o ano 2020, que é depois da manhã, 20% a mais de alimentos em relação ao que já é produzido hoje. E o Brasil, volta um pouco, Jomar, só para a gente reforçar essa questão, dentro desse contexto produtivo, o Brasil vai ter que ser responsável por 40% dessa produção adicional que é requerida. Essa é, eu diria assim, a equação que determina todas as ações que nós vamos tomar daqui para frente. E aí, então, no próximo slide, eu diria que a primeira ação específica é um aumento, né, da eficiência de produção, da eficiência produtiva. Esse é o primeiro desafio que se coloca a todos os nossos produtores, a todas as empresas do agronegócio, que para atender essa demanda crescente, nós precisamos ter um aumento da eficiência produtiva. E o aumento da eficiência produtiva, ele leva em consideração, fundamentalmente, um outro aspecto, que é a inexistência crescente de mão de obra no campo. O último censo agropecuário do Brasil mostrou que já 86% da população brasileira vive nas cidades. E esse percentual tende a crescer nos próximos anos. De maneira que nós vamos ter cada vez menos pessoas no campo, tendo que alimentar mais pessoas vivendo nas cidades e mais pessoas que estarão se incorporando ao processo de consumo, quer seja por meio do aumento da taxa de natalidade, do crescimento da população, ou por mudança de hábito alimentar. Um caminho é aumentar a produtividade da mão de obra, não da cultura necessariamente, que isso também é necessário, mas especificamente no que diz respeito à indústria de máquinas agrícolas, o desafio que nós temos é aumento da eficiência da mão de obra, ou seja, as pessoas que permanecem no campo, precisam ter equipamentos, ferramentas e tecnologia para que possam produzir mais com menos pessoas, com menos músculos, com menos braços. Aí tem alguns exemplos de equipamento que são verdadeiros transformações na maneira de se fazer a mecanização. Como, por exemplo, no canto esquerdo superior, nós temos uma máquina que é uma máquina que colhe algodão, mas ao mesmo tempo em que colhe algodão, já faz o fardo do algodão, já deixa ele enfardado, e essa máquina, que apenas tem um operador, ela retira ou ela substitui, na medida em que essas pessoas já não existem mais, 15 pessoas que trabalhavam no processo convencional de colheita de algodão, mecanizado de algodão. À direita, no canto superior, nós temos também máquinas que são controladas por computador, por GPS, com capacidade de plantar 300, 400 hectares dia. Então, são alguns exemplos de onde a tecnologia pode maximizar os recursos humanos remanescentes no campo, para que eles possam enfrentar de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais eficiente, essa demanda crescente por alimentos. Próximo slide.
é um esquema para onde nós já estamos caminhando, que é integrar agora todos esses equipamentos que existem na propriedade com um sistema de georreferenciamento, onde nós temos sistemas de piloto automático, tratores que trabalham sem precisarem ser dirigidos, ou seja, o operador não precisa mais executar a função de manobra no trator, e precisões que vão a 2 centímetros, né? Máquinas que são controladas por 6 satélites, no caso específico da John Deere, que dão uma precisão no plantio ou na pulverização de mais ou menos 2 centímetros. Isso são tecnologias que já estão vindo gradativamente e em 5 anos isso estará perfeitamente implantado na agricultura brasileira de norte a sul. Isso não é só para o Mato Grosso, também pode ser perfeitamente usado por agricultores de propriedades de tamanho menor, como são o caso das propriedades do sul do Brasil. Essas são exemplos de tecnologias que nós estamos trazendo para que se maximize a mão de obra que existe no campo. O próximo slide mostra, então, a outra preocupação da sociedade, que é com relação em que circunstâncias esse aumento da produção, esse aumento dessa eficiência vai ocorrer, né? E todo mundo fala na palavra sustentabilidade, hoje é a palavra da moda, né? Todo mundo quer fazer menção à sustentabilidade, que é, na verdade, assegurar... perdi o link ou vocês estão ainda me ouvindo? Estamos ouvindo bem, Dr. Paulo, pode seguir. Jomar? Estamos ouvindo bem, Dr. Paulo. Romar, estamos conectados, Romar? Estamos conectados. Estamos conectados sim, Dr. Paulo. Posso continuar? Pode continuar, Dr. Paulo. Pode continuar. Sim, então eu vou continuar, apesar de eu ter perdido o teu áudio, Romar. Mas eu estava dizendo que a grande preocupação que existe na sociedade é em que circunstâncias esse aumento dessa produção vai se dar. E todo mundo está olhando para as práticas agrícolas que vão ser implantadas de maneira que elas assegurem uma produção em ambiente sustentável. No próximo slide, né, nós vamos ver um gráfico que no passado nós ficávamos muito orgulhosos olhando, né, nesse gráfico, por exemplo, a gente tem aquelas colunas em verde, a área plantada no Brasil com grãos, nós vemos aí, está ao redor de 50 milhões de hectares, e o gráfico em azul, a produção, né? E a gente diz que enquanto nos últimos 20 anos a produção, a área aumentou apenas 36%, a produção brasileira de grãos aumentou 170%. Ou seja, isso foi um grande aumento de produtividade superior a 100%. Hoje, e isso aí realmente nós temos que atribuir aos nossos centros de pesquisa, à Embrapa, aos nossos agricultores, essa competência desenvolvida para fazer esse aumento de produção. Entretanto, a sociedade vai nos cobrar pelo que nós deixamos, a área que ela deixou de ser utilizada, que economia de área nós conseguimos com esse aumento de produtividade. E aí é um caso típico de que, nessa circunstância, nós não precisamos plantar outros 53 milhões de hectares, porque o aumento de produtividade permitiu que a produção ocorresse nessa área de 52 milhões de hectares. Assim, começam as pressões. E por isso que, para encerrar, eu encaminho o que eu estou considerando a terceira revolução dos trópicos, e seria bom que nós passássemos então para o próximo slide, Romar, exatamente, que é a integração lavoura-pecuária-floresta como a grande revolução da agricultura tropical, que quebra uma série de paradigmas e ela, fundamentalmente, ela define, ela estabelece de que é possível plantar diferentes culturas simultaneamente ou de maneira sequencial na mesma área,
otimizando os ativos de terra, os ativos de máquina e os recursos humanos existentes. Integração lavoura, pecuária, floresta pode duplicar nos próximos anos a produção de grãos, pode triplicar a produção de carne, aumentar significativamente a produção de fibras de celulose, e tudo isso dentro de um ambiente sustentável e com geração de crédito de carbono. E o último slide, o penúltimo slide, melhor dizendo, ali temos uma série de combinações possíveis, combinando pastagens com eucalipto, que pode ser usado para finalidade de energia ou de madeira, pecuária, produção de grãos, enfim, existe uma infinidade de variações possíveis e depende de cada região e do mercado existente em cada região, cada agricultor vai definir qual é o seu modelo de integração. Em realidade, próximo slide, Romar, essa é a maneira mais eficiente de se usar a terra, né? A gente vai evoluindo com o passar dos tempos de um uso de 40% do tempo do ano nas nossas atividades. Por exemplo, no Centro-Oeste, onde a gente tem uma safra só, normalmente se usa 42% do ano com atividade agrícola, né? Ou 42% dos ativos devotados à produção. Aonde se faz soja mais a segunda safra de milho, isso então aumenta para 80%, né? E a produção ela vai de 13,5 toneladas por hectare para 10 toneladas por hectare. E, finalmente, se nós combinarmos a soja com o milho, com a braquiária, com a pecuária, nós podemos ter 12 toneladas de grãos por hectare, mais 12 arrobas de boi. E aí nós entramos no último slide, onde eu estou chamando de agricultura sem parar, que é exatamente a grande virtude dos trópicos, que tem sol o ano inteiro, e a agricultura é fotossíntese, ou seja, a existência do sol, a existência das terras. Nós temos hoje mais de 100 milhões de hectares em pastagens nativas ou degradadas distribuídas ao redor desse país. É possível aumentar a produção de alimentos no Brasil, seria possível dobrar a área plantada com grãos no Brasil, sem afetar, sem destruir, sem impactar nenhum bioma importante desse país. Agricultura sem parar é aquela agricultura que agrega água nos momentos de estresse hídrico e permite, por um processo contínuo de plantio e colheita, ter 3 safras anuais, mais pecuária e floresta ou eucalipto plantado nas áreas de reserva natural, ou APPs, ou áreas que não são próprias para a produção agrícola. Esta era, então, nesse período que me foi dado, a minha apresentação, com esse desafio de produzir mais, aumentando a eficiência do homem do campo e fazendo tudo isso dentro de um ambiente sustentável. Muito bem, Dr. Paulo. O senhor me ouve? O senhor está me ouvindo, Dr. Paulo? Estou te ouvindo perfeitamente. Perfeitamente. Muito obrigado, Dr. Paulo, por essa sua explanação, absolutamente esclarecedora aí em relação a vários aspectos, né, do momento atual e até do futuro. Nós passaríamos então agora a um momento de algumas perguntas, né, até ampliando alguns dos temas que o senhor abordou. Já justamente em torno dessa sua última intervenção, mais relacionada aí aos outros modelos, aos outros sistemas de produção agrícola, a agricultura convencional ela costuma ser muito associada ao desgaste dos recursos naturais. Como a inovação tecnológica está trabalhando em relação à preservação de recursos naturais e até mesmo como o senhor olha nesse sentido da importância dos recursos, terra, água, o entorno, o ecossistema todo, sob o viés da inovação tecnológica? Essa pergunta é muito boa porque eu acho que existe um grande desconhecimento em relação a essa questão.
né? Eu acho que nós precisamos, nós que estamos mais próximos dos nossos agricultores, da pesquisa, esclarecer melhor essas questões. Por exemplo, essa questão de que a agricultura ela retira água, ela exaure os recursos de água do solo, quando, na verdade, ele só faz uma transformação. Toda a água que é coletada no solo, ela volta sob a forma de evapotranspiração. Mesmo o eucalipto, por exemplo, que é dito que é uma planta que acaba secando banhados e áreas onde tem água em excesso, na verdade é um grande funil. A água da chuva ela é captada pelas folhas e ela desce pelo caule e penetra de uma maneira muito mais objetiva do que quando ela é espalhada na superfície, muitas vezes vai parar em rios ou riachos. Então, a agricultura bem conduzida, ela não exaure, ela, na verdade, recompõe, porque ela se complementa. Nesse sistema de integração, o metano que é produzido, que ocorre em função da pecuária, que se desenvolve nesses ambientes, esse metano que é gerado por esses animais, ele é, na outra ponta, pelo eucalipto, que é plantado nas imediações, ele é absorvido. Então, nós podemos ter tanto uma absorção de carbono, quanto até sequestro de carbono, quando transformado esse eucalipto em madeira, em móveis e coisas tipo assim. Então, eu acho que existe um grande desconhecimento em torno desses temas todos, e a agricultura ela é uma atividade de renovação. Evidentemente, se mal conduzida, ela pode conduzir a uma exaustão dos nossos recursos naturais, mas ela, por definição, ela é uma atividade que recompõe as nossas riquezas naturais, tanto em termos de matéria orgânica, água e nutrientes. Muito bem. O senhor mencionou também em sua fala a importância da formação, da qualificação de mão de obra para esse novo momento tecnológico. Nesse sentido, como está a relação, por exemplo, com as universidades ou com outros ambientes de formação no Brasil? Há um diálogo, há uma aproximação? Como as universidades estão trabalhando no sentido de, inclusive, atender as exigências desse novo período aí na inovação tecnológica? Esse é um outro desafio que as nossas escolas, nossas universidades, escolas técnicas têm, em acompanharem a evolução tecnológica do momento em que nós estamos vivendo. Realmente há uma necessidade de adequação dos conteúdos programáticos de uma maneira mais rápida, ou por meio da oferta de disciplinas eletivas. Por exemplo, nós estamos falando aqui em integração, plantar milho com braquiária, com feijão guandu, combinando soja com braquiária, soja com guandu, enfim, uma série de combinações que dentro dos currículos convencionais das escolas de agronomia provavelmente não são abordadas. Então, ou até a questão da tecnologia das máquinas, do georreferenciamento. Então, é um grande desafio acompanhar a velocidade dessa tecnologia. Agora, isso ocorre em todos os setores da atividade humana. Não é só na agricultura que as nossas escolas precisam se atualizar de maneira mais rápida. O grande tema que eu coloco que, acima desse, que me preocupa muito, é esse blackout que nós temos em termos de mão de obra de uma maneira geral nesse país, né? Nós temos falta de pessoas, falta de qualificação e por mais que se treine, né, o nosso nível de turnover, o nível de pessoas que entram e saem do mesmo emprego dentro do mesmo ano, vai de 25% a 30%, depende da atividade, da nossa atividade, da atividade que vai alterando. Então, isso quer dizer que em 2, 3 anos, todas as pessoas que foram treinadas, elas terão que ser, todo esse treinamento foi embora e tem que começar novamente com pessoas que chegam ao mercado. Então, esse é um dos grandes desafios. Por isso, a automação é crescente em equipamentos para, de certa forma, compensar essa falta de mão de obra que já é um fato concreto hoje. Muito bem. Bom, Dr. Paulo,
Dentro do espaço que temos reservado para perguntas, eu acredito que poderíamos passar mais uma questão. Um dos nossos participantes do chat, o André Antunes, ele encaminha, antes de mais nada, um parabéns aí à sua explanação, né? E ele pergunta de que maneira a evolução da automação das máquinas, né, a automação agropecuária, contribui efetivamente para a sustentabilidade no campo. É a pergunta dele. Essa é uma outra questão interessante. Eu acho que a tecnologia, quando aplicada de maneira adequada, evidentemente toda tecnologia mal aplicada, ela gera danos, não só ambientais, mas também às pessoas. Né? Lembra-se do célebre caso do Santos Dumont, que entrou em depressão quando ele percebeu que o avião começou a ser usado com uma finalidade que não era aquela que ele tinha previsto. Toda a tecnologia adequadamente utilizada, ela tem como objetivo criar condições de sustentação ambiental, social, geração de emprego. Por exemplo, essas máquinas aí que eu me referi, são máquinas que atuam com precisão muito maior do que o melhor operador conseguiria fazer. Isso significa que há menos riscos de contaminação de mananciais quando se faz uma pulverização, há menos sobreposição de produtos químicos, consequentemente você tem um custo menor e isso aí atua diretamente na competitividade do agricultor. Você tem operações que são feitas de maneira mais eficiente, você tem menos compactação dos solos, você executa as operações em menos tempo, menor consumo de combustível, logo você tem uma menor geração de carbono. Então, é uma infinidade de questões que estão correlacionadas com a tecnologia, não só do equipamento, a tecnologia das sementes, a tecnologia da molécula, a tecnologia que hoje já está disponível para todos os nossos agricultores do Brasil inteiro. Muito bem, Dr. Paulo. Creio que pelo nosso horário, então já podemos dar por concluída. Eu teria tempo para mais uma pergunta, Dr. Paulo. Acho que é possível? É possível, sim. Eu estou à disposição. Perfeitamente. Ainda uma pergunta também do chat. O Farid Saad, a partir de Cuiabá, pergunta: o senhor acha que os produtores estão preparados em relação a software de gestão e pessoas para suportar essa demanda na agricultura e na pecuária? Né? Acompanham o desenvolvimento em máquinas agrícolas? Olha, essa é uma questão interessante, porque a primeira reação é concluir de que nós não temos pessoas com capacitação, qualificação para usar a tecnologia disponível. E o que a gente tem visto é que o brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito rápido em termos de entender o funcionamento e o uso. Então, eu não vejo, assim, para o lado da tecnologia, dificuldades na utilização. Talvez você precise mais tempo para treiná-los adequadamente, mas a questão não é essa. A questão, na minha visão, é a inexistência da mão de obra. A mão de obra, quando ela existe, se treina ela e se consegue transformá-la numa mão de obra eficiente. Agora, quando ela não existe, esse é o grande problema. Se nós vamos para o Mato Grosso, a gente vai ver que é muito difícil encontrar operadores para operarem os nossos equipamentos. Tem fazendas no Mato Grosso que traz meninos que estão formados nas escolas técnicas agrícolas do Rio Grande do Sul, mas é aí para segurar, para reter, tem que montar um grande programa de incentivo, porque depois de 45 dias todo mundo está morrendo de saudade. Então, esse é o grande tema. Nós estamos caminhando para o que a gente tem visto já nos Estados Unidos, na Europa, onde o próprio produtor opera sua máquina, ou a esposa, ou o filho, ou o genro, enfim, a família que é a dona da propriedade, ela está sendo forçada a operar o equipamento, né? E por isso o equipamento tem que ter conforto, por isso o equipamento tem que ter essa automação para que ele possa também fazer, enquanto está trabalhando, movimentações bancárias, comprar, vender, ou seja, mesmo dentro da máquina, o sistema de comunicação tem que ser tal, e já é hoje, para que ele possa desenvolver mais outras coisas simultaneamente à tarefa de trabalhar e operar uma máquina.
Muito bem, Dr. Paulo. Agradecemos muito por sua explanação e também pela disponibilidade em responder a essas questões, inclusive questões aí enviadas de mais distante, né? Chegamos assim ao final desta edição, a segunda edição do AgriFórum Virtual. Como já enfatizamos, o projeto é uma iniciativa do IUMA, em parceria com a editora Gazeta. É um espaço em que convidamos especialistas e autoridades das mais variadas áreas do agronegócio para que, em forma de palestra ou de intervenção, ofereçam seus conhecimentos a vocês. Hoje contamos com a presença de uma autoridade em marketing, gestão e negócios na área de máquinas e construção, o Dr. Paulo Hermann. Desde já, gostaria de convidá-los a que marquem na agenda a próxima edição do AgriFórum Virtual. Está programada para o dia 30 de abril, última terça-feira do mês de abril, novamente das 13 horas às 13h30. Será uma grande alegria novamente poder contar com a presença de todos vocês aqui neste ambiente virtual. Por favor, sinta-se à vontade para convidar amigos e pessoas de suas relações aqui. Igualmente aproveitem essa oportunidade a fim de interagir com autoridades ou lideranças do universo do agronegócio. Basta que sigam os passos para efetuar o cadastro, como vocês o fizeram. Concluímos assim a segunda edição do AgriFórum Virtual. Paulo Hermann, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aos internautas que acompanharam a atividade, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.